Olá, eu sou o professor Marcelo Fantinato, essa é a disciplina de Gestão de Projetos do curso Engenharia da Computação da Univesp. Vamos agora com a aula número 13, em que nós vamos tratar a gestão de aquisições, mais uma área de conhecimento de gestão de projetos de acordo com o PMBOK. Nós vamos tratar, essa é a penúltima área de conhecimento, depois da gestão de aquisições, nós temos só mais uma área de conhecimento para tratar. A gestão de aquisições, ela é basicamente uma área de conhecimento optativa, é basicamente a única área de conhecimento que você deveria poder não executar dentro de um gerenciamento de projetos, nem mesmo informalmente. As outras áreas de conhecimento que nós estamos tratando, você deveria sempre executar, nem que você faça de uma forma informal para projetos pequenos. Agora, a de aquisições, sim, você poderia não executar. Por quê? Talvez o seu projeto não precise adquirir nada. Tudo que você precisa já está dentro da sua própria organização. Agora, talvez o seu projeto precise adquirir algo, comprar algo, para que ele seja executado. Isso, então, significa envolver algum fornecedor, comprar algum equipamento, comprar alguma coisa para executar no seu projeto. Geralmente, projetos de desenvolvimento de software acaba não usando nenhum tipo de aquisição. A sua organização já tem tudo, já tem os computadores, já tem os softwares, e aí você vai desenvolver o seu sistema usando tudo que já tem, né? E aí você acaba não tendo que fazer nenhuma aquisição. Ou o que também é comum é que a parte de aquisições ela fique separada, exista uma área da organização que adquira tudo para as unidades de negócio que precisam desenvolver os seus projetos. E aí o próprio gerente de projeto não precisa se preocupar com isso. O gerente de projetos, ele se preocupa apenas com a parte funcional do projeto. E se, por exemplo, o projeto dele tem uma atividade que é um teste de software, e o testador ele precisa de um novo computador porque o dele quebrou, então não é o gerente de projetos que vai ter que se preocupar com a aquisição de um novo computador, mas sim um gerente funcional que é da área de teste, responsável pela execução da atividade de teste. Aquele gerente funcional vai demandar a compra do novo computador para aquela pessoa. Então, pensando numa estrutura matricial em que cada área de uma organização tem um gerente funcional, um gerente de teste, um gerente de requisitos, um gerente de desenvolvimento, e o gerente de projeto só cuida da execução do projeto. Então, quem vai se preocupar com a compra de novos equipamentos são os gerentes funcionais. E isso acaba ficando transparente para os gerentes de projetos. Então, esse tipo de aquisição acaba não entrando na gerência do projeto, ok? Agora, em outras organizações, não. Em outras organizações, talvez esse tipo de aquisição ou outros tipos de aquisições entre sim na responsabilidade de um gerente de projetos. Nesse caso, então, para esse tipo de caso, então, a gestão de aquisições, ela entra como uma das áreas de conhecimento da gestão de projetos. E para isso, 4 processos devem ser executados: o planejar o gerenciamento das aquisições, conduzir as aquisições, controlar as aquisições e encerrar as aquisições. Nesse caso, nós temos o planejar aqui, o conduzir na execução, o controlar no controle e, de forma rara, mas aqui nós temos o encerrar as aquisições, que vem aqui no encerramento, né? Eu acho que é a primeira área de conhecimento que aparece algo já no final do projeto, na fase de encerramento. Nada na iniciação, mas sim no encerramento. Então, são 4 processos no gerenciamento de aquisições, um aqui, um aqui, um aqui e um aqui, que também está aparecendo aqui nessa figura. Planejar o gerenciamento de planejamento, conduzir as aquisições em execução, controlar as aquisições em monitoramento e controle e encerrar as aquisições no encerramento, ok? Então,
nós temos, na verdade, aqui como se fosse um subprojeto dentro de um projeto. Então, se nós temos um grande projeto em que nós temos todas as 4 fases, para cada aquisição que a gente tem que fazer, é como se eu tivesse um subprojetozinho dentro de um projeto maior, ok? Por isso que nós vamos ter tudo sendo realizado, exceto a iniciação. Por isso que, ao planejar o gerenciamento das aquisições, eu acabo tendo como entrada o plano do projeto como um todo, documentação de requisitos, que é o escopo, riscos, atividades, que é tempo, aqui o cronograma, que é tempo, custos, partes interessadas, e aí depois os fatores ambientais e os ativos. Eu basicamente tenho entrada aqui uma série de informações relacionadas ao projeto como um todo, e depois na saída eu tenho um plano de gerenciamento das aquisições que, se vocês verem, por exemplo, a estrutura desse plano sugerida, que está lá dentro do PMBOK, eu não tenho o documento aqui, não estou mostrando de nenhum deles, mas se vocês olharem lá no PMBOK, a estrutura sugerida, né, para esse plano de gerenciamento das aquisições, vocês vão ver que vocês têm que colocar qual o escopo da aquisição, que custo vai ter essa aquisição, quando que ela tem que ser feita, que qualidade mínima é requerida, como que eu vou me comunicar com o fornecedor, quem vai estar envolvido nessa aquisição, existe risco para essa aquisição, o que mais? Enfim, basicamente, tudo que eu tenho que gerenciar num projeto como um todo, eu tenho que gerenciar especificamente para aquela aquisição. Por isso que eu chamo de um subprojetozinho dentro de um projeto maior. E se eu tiver que fazer 10 aquisições, eu tenho que fazer 10 subprojetozinhos. Eu tenho que ter várias coisinhas, várias aquisições dentro de um projeto maior. O plano é um só. Aí dentro do plano de gerenciamento de aquisições, eu vou dizer que eu tenho que fazer 10 aquisições, 15 aquisições, 20 aquisições e assim por diante. Tá? E aí, quando eu estou fazendo esse plano, na verdade, eu estou fazendo análises. E aí, dentro dessas análises, eu posso ter um documento em que é decisões de fazer ou comprar. Eu vou fazer algumas análises para saber. Eu tenho alguns candidatos que eu decido se eu vou fazer ou se eu vou comprar algumas coisas. É claro que algumas coisas, obviamente, eu vou comprar. Eu não vou fazer um computador, porque muito provavelmente a minha empresa de desenvolvimento de software, ela não vai ter capacidade de fazer um computador, eu tenho que comprar. Agora, por exemplo, eu posso decidir se eu vou fazer um componente de software ou se eu vou comprar aquele componente. Porque, de repente, eu vou focar numa parte do software e eu vou comprar uma outra parte do software. E isso pode ser entendido, inclusive, como uma subcontratação. Né? A aquisição ela pode ser também uma subcontratação. Ela não precisa ser simplesmente a compra de algo fechado. Eu posso subcontratar alguém para fazer uma parte do software para mim, por exemplo. Se eu estiver pensando no desenvolvimento de software, que é o bastante comum aqui para a engenharia da computação. Depois eu vou conduzir as aquisições, já na etapa de execução desse processo. Então, eu planejei as aquisições que eu vou fazer, né? Fiz a decisão de fazer ou comprar, aquilo que eu decidi que eu vou comprar, então eu vou conduzir essas aquisições. Para isso, eu tenho que dar publicidade, por exemplo, àquilo que eu vou comprar, eu vou fazer negociação, e aí eu planejei, eu posso ter que fazer... Por que eu tenho que dar publicidade, talvez? Porque talvez eu tenha planejado fazer licitação, dependendo do tipo de organização que eu sou. Se eu sou uma organização pública, talvez eu tenha decidido fazer licitação que talvez tenha aparecido com alguma técnica aqui. Não deve ter aparecido como técnica aqui, mas em algum momento dentro do PMBOK, ou na estrutura de algum desses artefatos aqui,
isso vai aparecer como um critério que você tem que considerar. E aí, como durante a condução das aquisições, você pode ter sugerido você fazer reunião com licitantes, por exemplo, técnicas de avaliação de propostas, ou usar opinião especializada se você não é obrigado a fazer licitação e você só vai procurar algum fornecedor específico. Então, vai depender de como você pode ou deve buscar os fornecedores. E aí, as saídas vão ser os resultados de quais dessas buscas que você fez. Tá? E aí, o controlar as aquisições você contratou, seja lá qual o modelo que você tem que seguir ou que você escolheu seguir, você contratou. Uma vez que você contratou, aquele fornecedor ele vai começar a fazer as entregas para você, seja uma entrega única, seja entregas parciais, e aí então você vai controlando essas aquisições. Para isso, você pode ter que fazer inspeções e auditorias, você tem que ir fazendo pagamento, você tem que ir administrando reivindicações que os fornecedores vão fazendo, enfim, mais um conjunto de ferramentas e técnicas que o PMBOK sugere para você. E com isso você, por exemplo, tem que, de novo, fazer algumas solicitações de mudança caso você não receba da forma como você esperava receber. Né? Nós estamos falando do processo de controlar que está dentro da fase de monitoramento e controle. Ou então você vai recebendo da forma que você esperava receber mesmo. E aí, se você estiver recebendo da forma como você esperava receber, então você não precisa abrir solicitações de mudança, mas ainda assim você tem informações sobre o desempenho, que são relatórios que você simplesmente vai fazendo para ir dando o ok nas entregas que você está fazendo. Aqui nós temos, então, um primeiro processo que aparece sobre encerramento dentro da fase de encerramento. Um processo dentro da fase de encerramento, ele é um processo formal apenas para finalizar formalmente alguma atividade. No caso aqui, finalizar aquisições. Então, basicamente, você vai receber como entrada o plano que você tinha lá no início de gerenciamento de aquisição, o plano de gerenciamento de projeto, que dentro dele tem o plano de gerenciamento das aquisições, os documentos de aquisição que foram gerados durante o projeto. Como ferramentas e técnicas, você pode querer fazer auditorias para saber se tudo foi feito da forma esperada. Você pode fazer algumas negociações, caso você tenha percebido algumas coisas que não foram feitas da forma correta, de repente para obter um desconto, alguma coisa do tipo. Usar algum sistema de gerenciamento de registros, como um complemento às auditorias, por exemplo. E no final, você tem como saída as aquisições formalmente encerradas e também atualizações nos ativos de processos organizacionais. O que é isso? Isso aqui é uma saída que às vezes aparece em alguns processos, basicamente para atualizar os ativos das organizações, que é aquele artefato que, em geral, aparece como entrada em vários dos processos, que serve como algo útil para você fazer alguns dos processos. E quando você está terminando alguns processos, você pode perceber que você quer atualizar, por exemplo, um template da organização, um guia, um conjunto de diretrizes. Basicamente, sempre que você termina um processo, você fala: esse processo que eu executei me mostra que se eu ir lá atualizar aquele template que tem na organização, aquelas diretrizes, isso vai ser útil para um próximo gerente que for executar esse processo de novo, ele vai fazer de uma forma melhor. Então, é comum aparecer como saída de processos atualizações nos ativos. Aqui apareceu, aqui apareceu, aqui não apareceu, aqui não, mas enfim, não é porque não aparece que você não pode ir lá e atualizar alguns ativos. Lembra que eu comentei que em alguns lugares aparece como
ferramentas e técnicas sugeridas, opinião especializada, e em alguns lugares não aparece, mas mesmo não aparecendo, você ainda pode usar a opinião especializada, porque são sugestões, e não é porque a sugestão não aparece que você não pode usar. Então, aqui é a mesma coisa. Aqui ele sugere em alguns momentos que se você perceber que, porque você executou aquele processo naquele momento, você teve uma ideia de atualizar um ativo para que um próximo gerente de projetos faça aquela atividade de uma forma melhor, não é porque oficialmente não está escrito aqui como uma saída aquela atualização no ativo que você não pode fazer. Sempre que você executar um processo, sempre que você tiver uma ideia de atualizar um template, atualizar um guia, atualizar um checklist, atualizar qualquer coisa que faz parte do conjunto de ativos da organização, você vai lá e atualiza. Não precisa estar escrito lá nesses quadros aqui. É claro que, dependendo da formalização da organização, você, como um gerente de projeto, pode ir lá simplesmente abrir, atualizar e fechar. Dependendo da organização, você tem que submeter a um comitê dizendo por que você acha que aquele artefato precisa ser alterado, explicando a motivação, alguém vai avaliar, vai concordar com você ou vai discordar e de repente é uma pessoa só que é responsável e vai concordar ou não, de repente isso vai para uma reunião, eles avaliam, enfim, depende de como é a formalidade, né? Lembra do escritório de projetos, do PMO, que eu comentei em uma das primeiras aulas? Então, às vezes uma organização tem um PMO que é responsável por todos os ativos de processos organizacionais da empresa, e esse PMO é que é responsável por aceitar ou não, por concordar ou não com a sua sugestão. Tá? E isso não se aplica apenas a aquisições, isso se aplica a qualquer outra área de conhecimento, certo? Então a gente finaliza aqui agora com o gerenciamento de aquisições e na próxima aula e última aula nós trataremos da gestão de partes interessadas. Obrigado.